Saudação tricolor aos tricolores de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Quem vos fala é Kercher, eu estou novamente acompanhado pelo Charão. E hoje, no 19º episódio do podcast Mortal 1903, nós vamos falar um pouco sobre a aposentadoria do Marcelo Oliveira, mas não só isso, não é verdade, Charão? É verdade, Kercher. Vamos falar também um pouquinho sobre o ano de 2015 e o ano de 2016, que foram temporadas extremamente importantes para a reconstrução do Grêmio, né, Kercher? Para o Grêmio conseguir, depois de tanto tempo, voltar a conquistar títulos importantes, voltar a ser um clube de protagonismo nacional e internacional, revelando grandes jogadores, conseguindo grandes vendas, conseguindo grandes disputas. Tanto que a gente, depois de 3 anos de gestão do presidente Romildo, né? 15, 16 e 17, a gente estava lá em Abu Dhabi disputando o Mundial de Clubes contra o Real Madrid. Se você for voltar lá para 2015, Kercher, é muito interessante porque quando o presidente Romildo assume a gestão do Grêmio, após o último mandato do presidente Koff, lendário presidente Koff, o presidente Romildo ele acaba tendo que reciclar todo o plantel do Grêmio, né? Nós perdemos jogadores que tinham altos salários e que eram importantes, como Barcos, como Riveiros, como Pará, como Zé Roberto, como Rodolfo, entre outros jogadores, Marcelo Moreno também, que volta no início de 2015 e já vai embora. E o Grêmio começa a lançar novos jogadores, como já era Luan desde 2014, Pedro Rocha, o Wallace, Lucas Coelho, Everaldo, Yuri Mamute. Então muitos jogadores. O Yuri Mamute há algum tempo no Grêmio, né, mas ele começa a ter mais oportunidades em 2015. E o Grêmio começa a lançar, Everton também, começa a lançar jovens jogadores. Porque o Grêmio vivia uma crise financeira extremamente pesada. E junto com esses jovens jogadores, o Grêmio começou a vasculhar o mercado e trazer jogadores que não estavam numa boa fase na sua carreira, quem sabe um outro já estivesse em final de carreira e que pudessem ser agregadores para o elenco do Grêmio, que pudessem ser jogadores que chegassem no elenco, conseguissem ser ajudar tecnicamente, mas também ter a questão da liderança, ser um bom exemplo para os jovens. Isso aconteceu muito nesse período. Nós trouxemos, nesta fase do início de gestão do presidente Romildo, Douglas, nós trouxemos Maicon, nós trouxemos Marcelo Oliveira. Então o Marcelo Oliveira ele foi extremamente importante neste início de mandato do presidente Romildo, neste início de trabalho do presidente Romildo, sendo um jogador que era uma liderança no vestiário e era um jogador que tecnicamente conseguia contribuir para a equipe, principalmente nessas 2 primeiras temporadas. Então você pega o início de trabalho, ele foi titular com o Filipão, o Grêmio perde o Gauchão para o Inter, Roger assume e com o Roger ele é titular durante 2015. Em 2015 a gente tem uma mudança de equipe, nós temos uma mudança de forma de jogar. O Grêmio começa a jogar de uma forma muito diferente, o Grêmio começa a jogar de uma forma muito bonita, o Grêmio começa a se tornar uma equipe extremamente propositiva, com os jogadores que haviam chegado naquele período, como Douglas, como Maicon, como Marcelo Oliveira. Na zaga tinha o Eraso, tinha o Galhardo, outros jogadores vieram que não foram tão importantes a longo prazo, mas que naquele período foram importantes. Tínhamos o Juliano e tinha os meninos, né? Pedro Rocha, Everton, Luan, Wallace. Então era uma equipe que naquele momento conseguiu ser muito bem montada e que naquele período conseguiu bons resultados, como foi o Grenal 5-0, a vitória contra o Atlético Mineiro lá no Mineirão, conquistamos uma vaga para a Libertadores e chega o ano de 2016. E no ano de 2016, Kercher, novamente, Marcelo Oliveira segue sendo um jogador importante, ele até perde um pouco de espaço ali no final do trabalho do Roger, só que com a chegada do Renato, ele se torna um jogador primordial para a equipe do Grêmio. E novamente eu volto naquela questão, liderança e qualidade técnica.
liderança no vestiário e entrega dentro de campo. Se eu não me engano, ele, Douglas, posso estar errado, mas eu acho que Pedro e Jeromel jogaram todas as partidas daquela Copa do Brasil. Se eu não me engano, eles jogaram todas as partidas da Copa do Brasil. Acho que o Kahneman também, porque o Kahneman ele acaba estreando. Eu acho que o Kahneman acaba estreando o Kercher no jogo da volta contra o Atlético Paranaense. O Groy não jogou todos os jogos, né? Ele não joga lá no Palestra Itália, né? Contra o Palmeiras, não sei se tu lembra. Eu acho que foi o Bruno Graça e o Léo Jardim joga no segundo tempo. Então, Marcelo Oliveira, Jeromel e o outro que eu havia citado, Douglas, jogam todos os jogos da Copa do Brasil. E ele é primordial nesta campanha. Eu lembro de alguns discursos, como foi ainda em 2015, 2016, na verdade, no Grenal do 1-0, Grenal Trator do Douglas, que é um discurso muito impactante de um cara que realmente queria estar ali, sabe? Um cara que realmente estava vivendo um sonho, que era vestir a camisa do Grêmio, como ele sempre deixou claro. Você lembra de discursos que ele dava no vestiário durante a campanha da Copa do Brasil, onde tu sentia que realmente ele era um cara extremamente líder dentro do elenco. Um cara que conseguia motivar os demais para quem sabe entregar o máximo que podiam naquele período para o Grêmio, né? Sendo que a gente vivia um período de seca gigantesca, não ganhávamos um título importante há 15 anos, e isso incomodava profundamente o torcedor que em alguns períodos não via perspectiva, né? Então é necessário você compreender essas questões. O futebol ele não se resume às 4 linhas. As 4 linhas ele é o término de todo um processo que vem lá desde o cara que abre o portão do CT do Grêmio para a chegada das pessoas até o centroavante que faz gol. Então é uma engrenagem, tudo precisa funcionar perfeitamente. E esses jogadores que são importantes para o elenco na questão de liderança são peça-chave para tudo funcionar. E esta equipe de 2016 consegue perfeitamente exemplificar o que é uma engrenagem perfeita, onde tudo dava certo, principalmente quando chegou o Renato. E o Marcelo Oliveira foi peça-chave neste período. Peça-chave numa das conquistas, Kercher, que pra gente, nós já conversamos muito sobre isso, é uma das conquistas mais importantes da nossa história. E outra coisa que é muito importante citar é que o Marcelo Oliveira foi o primeiro jogador que tu, viu no Grêmio a se aposentar no clube. Isso é muito interessante. A gente tinha essa perspectiva com o Marcelo Groy, não sei se vai acontecer. A gente tem essa expectativa hoje com o Jeromel, com o Maicon também. Mais atrás ali tinha o Léo Moura, tinha o Zé Roberto, que jogadores que chegaram numa idade mais avançada, mas acabaram saindo do Grêmio e indo para outro clube. E o Marcelo Oliveira ele é o primeiro jogador que a nossa geração viu conquistar títulos no Grêmio e se aposentar no clube. E isto tem um valor simbólico muito grande, porque, querendo ou não, é um jogador identificado, e aqui a gente quer se resumir mais nas temporadas de 2015 e 2016, porque até a partir de 2017 ele segue sendo um jogador importante no grupo, mas o Cortez assume a titularidade no Tri da América, né? E depois, em 2018, Cortez segue como titular, 2019 ele sofre a lesão. Então a gente quer tratar mais desses 2 anos que foram extremamente importantes para a gente chegar onde a gente chegou, que é o ano de 2015 e o ano de 2016, Kersh. Pois é, a gente fala muito de simbolismo. Eu acredito que é a palavra correta. Eu acho que o Marcelo Oliveira foi merecedor da despedida que ele teve. Claro que ele não teve um auge como teve o Luan, como teve Douglas, como teve o Everton Cebolinha nos anos posteriores, mas é um cara que fez parte de uma fase que me causa muitos bons sentimentos quando eu lembro dessa fase. Por exemplo, 2015, que nós fizemos um futebol muito bem feito com o Roger, tivemos aqueles gols contra o Atlético Mineiro no Mineirão que correram o mundo como belos gols. Marcelo Oliveira, que fez uma partida incrível, acho que a melhor partida dele pelo Grêmio foi aquele 3-1 no Corinthians, na Arena, em 2015, que ele fez um golaço, assim. Eu acho que todo mundo lembra desse gol, foi uma grande partida do Grêmio, assim como fez parte da grande conquista do Grêmio em 2016. Eu acho que a conquista que foi um divisor de águas no Grêmio,
que nos levou a Libertadores, né? Quem diria, né? Lá em 2015, digamos assim, o Marcelo Oliveira está sendo contratado. Quem diria, cara, que o Grêmio seria campeão da Copa do Brasil em 2016 e no ano seguinte, como campeão da Copa do Brasil, seria campeão da Libertadores em 2017. Assim como foi nas grandes fases do Grêmio na década de 90, é um feito histórico e que eu até hoje eu sempre bato nessa tecla que a gente ainda não tem a real noção do que foi o tamanho dessa conquista, destas conquistas, na verdade. Eu acho que só daqui a alguns anos a gente vai ter a real noção do que foi Marcelo Oliveira, do que foi Pedro Jeromel, do que foi Walter Kahneman, do que foi Everton Cebolinha, do que foi Luan, do que foi Douglas. Então eu acredito que só daqui a muito tempo nós vamos ter a real noção do tamanho dessas conquistas, né? São conquistas que não acontecem de uma hora para outra e ainda são muito recentes. Portanto, eu acredito que é muito válido que a gente faça esse vídeo comentando sobre essas fases do Grêmio, sobre essa aposentadoria do Marcelo Oliveira, que foi feito de uma forma muito digna, de uma forma com um timing muito bom e com uma ideia muito boa da direção do Grêmio, já que o Marcelo Oliveira é um cara que, mesmo lesionado, ele teve uma lesão grave no joelho, ele sempre estava com um grupo, um cara muito querido pelos jogadores, um cara que realmente, pelo jeito que ele fala, pelas coisas que ele fez no clube, você consegue perceber que realmente ele estava vivendo um sonho, ele estava onde ele queria estar, e ele estava fazendo de tudo para entregar o melhor de si para o Grêmio Futebol Porto-Alegrense. Então eu acredito que foi uma decisão muito assertiva da direção do Grêmio em colocá-lo como coordenador técnico. Eu acredito que ele vai fazer um bom trabalho e torço muito por ele, Sharon. Ele é um cara muito inteligente, Kercher, e ele até citou que já tem se preparado há algum tempo para assumir essa função, fez alguns cursos, até citou o curso do Barcelona, né, que é um curso bem conceituado. Então tu percebe que ele é um cara que pode, sem dúvidas, agregar muito. O último coordenador técnico que nós tivemos foi em 2016, que foi o nosso eterno Valdir Espinosa, né? Então era uma função que não tinha ninguém compondo e que agora Marcelo Oliveira pode, tomara, né, com muita competência e com muito sucesso, ter agora esse trabalho no Grêmio, né? Você citou o gol de 2015, e a gente até conversou já sobre que é um dos gols mais bonitos da história da Arena, né, Kercher? Aquele gol contra o Corinthians, que foi no primeiro jogo em casa do Grêmio com o Roger Machado. E que se você for perceber, é o jogo que muda a chave, é o jogo que muda a nossa perspectiva. Porque a gente faz uma atuação primorosa contra o futuro campeão brasileiro que fez aquela campanha espetacular que foi o Corinthians aquele ano, né? O Corinthians, se eu não me engano, do Carille, ou do Tite. Acho que foi do Carille, era o Corinthians do Carille. Então foi uma campanha espetacular, né, cara? Não tenho o que falar. Foi do Carille, Kercher? Tu lembra se foi do Carille aquele time ou não? Não, era o time do Tite e também foi a partida de estreia daquela saudosa camisa celeste de 2015, Charão. É verdade, a degradê. Cara, tu tem certeza que foi o Tite? O Tite não assume em 2014. Não, cara, o título do Carille foi em 17 do Corinthians, que foi aquele turno que eu acho que eles não perderam um turno inteiro, cara, mas 2015 foi do Tite, cara. O Mano Menezes... Não era o Mano Menezes, acho que era o Dunga, tava na seleção brasileira em 2015. Claro, o Tite assume depois. Sim, o Mano sai e depois o Tite assume a seleção também, cara. Aquele Corinthians do Wagner Love, hein? Era um baita time, cara, e o Grêmio jogou demais aquele jogo. Sim, e na Arena Corinthians lá, o Grêmio também fez uma partida, eu acho que foi 1-1, se eu não me engano. Foi? E o Grêmio deu muito trabalho pro time do Corinthians. O Grêmio abre time o placar. Do Corinthians que foi... O Grêmio abre o placar com o Bobô. Daí nós temos, logo após, um gol impedido do Juliano, se eu não me engano. Por detalhes, foi um 2-0, cara. E depois o Corinthians faz um gol bobo, velho. Um gol bobo que o Thiago, que era o nosso goleiro reserva na época, acaba falhando. E era uma vitória que colocava naquele momento o Grêmio disputando o título com muita tranquilidade, cara. Então foi uma judiaria aquele resultado, porque depois daquele jogo o Grêmio acabou não conseguindo engrenar na competição, né?
Foi uma pena, porque era um time que tinha potencial de disputar o título, Kersh. Tinha sim, acho que acabou em terceiro, se eu não me engano, no Brasileiro 2015, né? Eu acho que foi Atlético Mineiro. Foi Corinthians, Atlético Mineiro e Grêmio. Sim. Foi uma baita temporada. Não, e contra o Atlético Mineiro também, cara. O Grêmio também fez uma baita partida contra o Atlético Mineiro, né, cara? O Grêmio ganhou então tinha total condição de ter disputado esse título aí. Sim. O Grêmio quer dizer, disputou, né? Mas tinha a condição de ser campeão, né, cara? É que se for pegar, cara, aquele Corinthians, por exemplo, temporadas anteriores, o Palmeiras também teve uma temporada espetacular em 2018, mas se tu buscar, assim, o título brasileiro mais disputado, cara, faz muito tempo. Normalmente a cada temporada tem uma equipe que destoa das demais, né? Foi assim Foi assim, Corinthians. Aquele Corinthians era sensacional, né, cara? Era um timaço. Eu me lembro que teve uma partida ali contra o Atlético Mineiro no segundo turno no Mineirão, eles meteram 3-0. Aí no jogo da comemoração do título na Arena Corinthians, eles meteram 6-1 no São Paulo com os reservas, cara. Então era sensacional, né? Tanto é que depois o Tite vai pra seleção, né, cara? Então foi um trabalho excepcional do Tite, um negócio totalmente fora da curva. Sim, e daí tu percebe, cara, e a gente não tá aqui falando apenas do Marcelo Oliveira, né, mas a gente tá falando dessas temporadas. É impressionante o quanto o time do Roger era competente naquele período, cara. E o quanto as características daquele time do Roger se mantiveram no Grêmio após a chegada de 2016 no Renato. Quando o Renato chega em 2016, cara, ele mantém a mesma formatação de equipe, ele não muda. Ele foi muito inteligente nessa questão. E eu acho que ele colocou mais o timing dele, né? Ele conseguiu colocar mais o espírito... Não só vencedor, porque o Roger também é vencedor. O Roger é o jogador mais vencedor da história do Grêmio, se eu não me engano. Mas a experiência do Renato como técnico, né? Treinador que já havia sido vice-campeão brasileiro, vice-campeão da América, campeão da Copa do Brasil. Roger tinha 2-3 anos de trabalho, né? Então o Renato consegue manter, cara, essas características da equipe, tudo aquilo que deu certo no trabalho do Roger Machado, e o Grêmio chega à glória, né, cara, em 2016. E a gente volta, novamente, com muita liderança, com muita qualidade técnica naquele período do Marcelo Oliveira, que é o cara que a gente está citando aqui. E, novamente, a gente volta a citar. É o primeiro jogador que a gente viu se aposentar no Grêmio. Então, valores simbólicos no futebol, Kercher, às vezes são maiores do que o resto. Futebol, às vezes, não precisa se resumir a uma conquista, às vezes não precisa se resumir a um craque, um jovem talento, uma grande contratação que pode ser um maravilhoso naquele período, mas que a longo prazo, quem sabe, não tenha tanta relevância, sabe? E eu acho que essas atitudes, sabe? O cara que quer jogar no Grêmio, o cara que sonha em jogar no Grêmio, o cara que sonha em se aposentar no Grêmio, o cara que compreende, tem autocrítica em compreender que tecnicamente e fisicamente também ele não consegue mais entregar aquilo que ele pode ou que ele queira. É um cara que mesmo disse que jogar ainda futebol era um milagre, né? Porque ele, muitos períodos da carreira dele, ele quase teve que parar de jogar, sendo que ele ficou, que acho que com 20 anos, 2 anos parados. Então foi um cara que realmente se superou, né? Que conseguiu entregar muito tecnicamente para o Grêmio durante 2 temporadas, que se mantém até hoje como uma liderança no vestiário, como um cara muito querido no grupo, um cara que tem uma história muito bonita no tricolor e que a gente espera que agora, ao longo deste trabalho, né, que ele vai ter no tricolor como coordenador técnico, ele consiga ter competência e sucesso contribuindo para a instituição, que é o mais importante. Que é o que mais importante. Jogadores vão, jogadores vêm, mas a instituição sempre fica. Só que é muito legal quando fica com pessoas que são tão queridas, com pessoas que têm tanto respeito, tanto amor, tanto carinho pelo Grêmio, Kercher. Um abraço para ti, finaliza o podcast para nós. Eu acho que muita gente ultimamente tem lembrado do Marcelo Oliveira por aqueles vídeos institucionais do Grêmio, de preleção no vestiário, das coisas que ele fala para o grupo. E às vezes pode parecer bobagem, mas vamos pegar o ano 2016, cara.
O Grêmio teve uma eliminação traumática contra o Rosário Central na Libertadores. E tu sabe, Sharon, às vezes é difícil, cara, tu se recuperar de uma eliminação dessa, né? Pode ser que a tua temporada tenha fim, entendeu? Tu não recupere, tu apenas joga futebol, mas tu não tem uma temporada que tu vai disputar alguma coisa. Mas aí tu vê como esse trabalho, tanto do Marcelo Oliveira motivando, de ser um cara que motiva, um cara que pode não ter tanta qualidade técnica, mas ele vai colocar vontade em campo. O trabalho do Renato Portaluppi em 2016, na minha opinião, foi um trabalho muito mais de vestiário do que um trabalho técnico. Então tu vê como é importante no futebol essa questão simbólica, essa questão de alguém que vai bater no peito, vai falar, vai tentar motivar os companheiros. Então isso é muito importante. Eu acredito que a decisão do Grêmio, como eu falei antes, foi muito assertiva. Eu acho que não teria uma decisão melhor que essa para ser tomada pelo Grêmio. A autocrítica do Marcelo Oliveira está de parabéns. Tá de parabéns também pelo que ele conquistou no Grêmio como jogador. Eu espero que ele conquiste muito mais agora nessa nova função de coordenador técnico. Então é isso, ficamos por aqui. Obrigado por terem nos acompanhado até o fim e sigam nos acompanhando. Dale Grêmio, dale Marcelo Oliveira, parabéns e muito sucesso nessa nova função.